casa cheia. Seu Maílson, pedimos até para limpar o tempo aí para o senhor chegar no horário certo aí. Essa semana estava cerração, tempo chuvoso, o Gelson aí andou fazendo umas ligações, limpou o clima aí. Obrigado, Gelson, obrigado pessoal da Grendene aí por ter propiciado a vinda do Maílson, da Nóbrega, que é uma pessoa super conceituada, né, que todos conhecem o respeito que ele tem. E para a gente aqui de Farroupilha, para a SIX de Farroupilha, viu, seu Maílson, é importante ter a vossa presença aqui nesse momento econômico atribulado, num país aí que está semi-desgovernado, navegando por um oceano que vai para um lado, vai para o outro, vem vento de todo que é lado, né? Então sempre é importante a gente ter a proximidade, poder compartilhar o conhecimento com as pessoas que estão mais no centro do país, às vezes com um conhecimento mais amplo do que a gente, que às vezes fica fechado nas nossas empresas e acaba não tendo essa visão maior. Só que isso é importante, né? A gente acaba sendo direcionado pela economia não só do Brasil, mas pela economia mundial. Isso acaba influenciando as nossas vidas, com a gente querendo ou não querendo, a gente vai sendo influenciado e o nosso rumo vai sendo ditado. E o momento e a sua vinda é importante porque nós temos uma eleição pela frente, que o país está parado, né, até certo ponto, e parou mesmo por causa da greve dos caminhoneiros. Então, seja bem-vindo e que a gente possa fazer uso do seu conhecimento e das suas palavras. Obrigado a todos. Obrigado, Daniel, pela apresentação. Aos meus amigos da Grendene que me convidaram para estar hoje aqui. Bom, eu vou falar sobre economia, mas vai ser a parte menor da minha apresentação. Eu vou dedicar a maior parcela a uma análise dos cenários políticos. Sobre a economia, eu vou falar só sobre a conjuntura, como é que eu estou vendo o Brasil hoje. Em primeiro lugar, a recuperação da economia está ocorrendo, mas em ritmo menor do que se esperava, né? Os cenários para o crescimento da economia mudaram rapidamente, sobretudo a partir da greve dos caminhoneiros, que teve um impacto considerável. Alguns cálculos indicam que os caminhoneiros provocaram uma perda de meio ponto de percentagem do PIB do Brasil. E teve também a questão da percepção de que não vai ter reforma da Previdência. Isso aumenta os riscos fiscais, e as incertezas do processo eleitoral respondem, por outra parte, da redução das previsões, não é? Por exemplo, nós na Tendências tínhamos uma previsão de 2,8% para o crescimento do PIB, mas tinha gente falando em 3,5%. Agora é 1,7% o nosso, e a média do mercado está em torno de 1,5%. Outra coisa é que a volatilidade cambial vai estar presente durante todo o período eleitoral. Isso é normal em outros processos. Um candidato tido como ideal pelos mercados sobe nas pesquisas, o câmbio muda, cai nas pesquisas, o câmbio muda também. Então, é provável que a gente vai ver o câmbio, a gente está vendo aí 3,70 ontem, mas há 2, 3 semanas atrás já estava acima de 3,80, né? E a economia mundial também terá influência, particularmente a ameaça da guerra comercial dos Estados Unidos com a China, que pode gerar impactos muito negativos na economia mundial, né? Uma coisa boa é que a inflação é muito menor do que se esperava, né? Na verdade, ia ser até melhor, né? A greve dos caminhoneiros também impactou a inflação. E isso permitiu que o Banco Central colocasse a taxa básica de juros, a Selic, no nível mais baixo da história, em 6,5%. Deve ser a tendência até o final do ano, e isso está ajudando, junto com a criação da TLP, para o que pode ser a grande revolução de crédito no Brasil. Os sinais disso já são muito aparentes, mas o Brasil caminha para ter um mercado de crédito cuja responsabilidade maior será crescentemente do mercado de capitais, né? O mercado de capitais
já responde por 18% do crédito no Brasil. Só para lembrar, né, mercado de capitais no Brasil é muito associado à Bolsa de Valores. Mas o mercado de capitais tem duas partes. A parte de ações, as equities, e a parte de dívida. Por exemplo, o lançamento de debêntures, papéis do agronegócio, papéis da indústria, do mercado imobiliário e assim por diante. Esse mercado de capitais já responde por 18% do crédito no Brasil. Nos Estados Unidos, isso é mais de 80%. Nós vamos caminhar para, talvez não tão cedo, para 80%, mas eu acho que dentro de 5 a 10 anos, o mercado de capitais seguramente representará pelo menos 1/4 da oferta de crédito no Brasil. Outra coisa que é muito interessante assinalar para o futuro é que a ociosidade da economia brasileira é maior do que se esperava. E tem uma medida para isso, que é o que os economistas chamam o hiato do produto. O que é isso? Existem duas medidas para o PIB. Uma é o PIB efetivo, é aquilo que está sendo medido, que está sendo divulgado pelo IBGE. E a outra é o PIB potencial. Quanto a economia poderia crescer sem gerar desequilíbrios do tipo inflação, problema de balanço de pagamentos e assim por diante. É difícil de calcular isso, mas alguns centros de estudo no Brasil, entre consultorias e órgãos do governo, começaram a fazer um cálculo mais preciso, usando a metodologia da OCDE. O cálculo feito pela Instituição Fiscal Independente e por alguns pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, dizem que o PIB potencial no Brasil está acima do PIB efetivo em 8 pontos de percentagem. Digamos o seguinte, a ociosidade da economia brasileira equivale a 8 pontos de percentagem do PIB. Em termos práticos, digamos assim, a economia cresceu 1% ano passado, poderia ter crescido 9%. Também não é assim, né? Porque depende também de crédito, de confiança, de mão de obra, de produtividade. O que gera o desenvolvimento é um conjunto muito complexo. Mas só para você ter uma ideia, a gente tem um potencial para explorar nos próximos anos. Isso é uma notícia boa para quem for presidente do Brasil e for um presidente reformista. Por quê? Ele pode esperar os efeitos das reformas. Como todo mundo aqui sabe, reforma demora a gerar efeito, né? E muitas vezes um presidente faz uma reforma e o seu sucessor é que colhe os resultados. Isso aconteceu, por exemplo, com o Lula, né? O Lula tomou posse quando estava amadurecendo as reformas do período do Fernando Henrique. E o Lula colheu os frutos dessa reforma e convenceu o povo que tinha sido ele, e não o Fernando Henrique. Ele convenceu o pior, que tinha recebido uma herança maldita do Fernando Henrique. Né? Então, o que quer dizer isso? Ele pode esperar 2 ou 3 anos e o PIB pode estar crescendo com a restauração da confiança, impulso maior do crédito e assim por diante, 3% ao ano, sem nenhum impacto relevante em termos de inflação. Né? E aí, no 4º ano, já começa a fazer efeitos as reformas desse presidente. Isso significa que ele pode se reeleger. Então, um presidente reformista que se beneficie deste cenário, dessa herança que ele vai receber, pode significar um presidente de 8 anos de mandato. E aí seria um processo mais intenso de reforma. Né? Qual é o risco de esse cenário vantajoso para os próximos anos não se materializar? É a eleição de um populista em 2018. Com uma característica adicional: o Brasil tem mais a perder nas eleições atuais elegendo um populista do que teria que se elegesse um populista em 1989. Em 1989, o risco para o futuro do Brasil era eleger Lula ou Brizola. Qualquer um dos dois teria sido uma catástrofe. Um seria um desastre, outro seria uma catástrofe. Mas acabou que não aconteceu. Desta vez o Brasil tem mais a perder. Alguém pode perguntar, mas o Brasil melhorou muito. Melhorou muito. O Brasil tem hoje um país sem inflação.
sem a inflação alta e descontrolada. O país é um país mais amadurecido, suas instituições se consolidaram. Nós temos um Banco Central que tem característica de Banco Central de um país rico, pela qualidade do seu pessoal, pela qualidade da regulação. Nós temos um sistema financeiro muito sólido, muito sofisticado, né? É um sistema que resistiu a muitas crises no passado, né? E o Brasil melhorou a redução da pobreza, de algum modo a educação melhorou no Brasil. E por que nós temos mais a perder este ano? Porque o Brasil tem uma vulnerabilidade que não existia em 89, e essa é a mais grave vulnerabilidade que um país pode enfrentar. É a vulnerabilidade fiscal. Nós estamos numa trajetória de colapso fiscal. E esse colapso fiscal significa um país deixar de pagar sua dívida. E um país deixa de pagar sua dívida, o governo, quando os investidores, quem compra papel, foge. E há um medidor de insolvência que é usado em todo o mundo, que se chama relação entre a dívida pública e o PIB. Há uns 5, 10 anos atrás, um livro se tornou best-seller mundial, escrito por 2 professores americanos, que é mais ou menos em português seria, dessa vez é diferente. This time is different. Eles examinaram 800 anos de crises fiscais no mundo e chegaram à conclusão que o colapso fiscal acontece quando a relação entre a dívida e o PIB é de 80%. E o que é o colapso fiscal? Como eu disse, é a incapacidade de resolver sua dívida. E sempre tem na sua esteira um processo inflacionário grave, porque nesse momento o Banco Central perde a capacidade de agir no sentido de preservar a estabilidade da moeda. Os economistas chamam essa situação de dominância fiscal, né? Pois bem, a dívida brasileira, que era 30% do PIB em 89, era 51% quando Dilma assumiu, já chegou a 87% atualmente. E no próximo ano vai chegar aos 80%. E tudo indica que vai bater em 90%. Só que antes de bater em 90%, você pode ter o colapso fiscal se a percepção for a de que o governo não vai conseguir reverter essa situação. Porque os mercados antecipam os efeitos de cenários catastróficos como esse. Por que o Brasil tem mais a perder? Porque, desta vez, o efeito da insolvência é mais devastador do que qualquer outro que tenha acontecido no Brasil. Por exemplo, o Brasil tem hoje uma vigorosa indústria de fundos de pensão. Centenas de milhares de brasileiros dependem para sua aposentadoria de suas contribuições e de suas empresas para o fundo de pensão. O fundo de pensão tem hoje um patrimônio de cerca de 900 bilhões de reais, dos quais aproximadamente 200 bilhões estão em papéis do Tesouro Nacional. A indústria de fundos no Brasil, fundos de investimento, ela é a grande cliente dos papéis do Tesouro. Quando vocês investem num fundo de investimento do seu gestor dos seus recursos, provavelmente você não sabe, mas a grande parte que vocês investem foi aplicado na compra de papéis públicos. Existe uma quantidade considerável de brasileiros que passaram a comprar os papéis do Tesouro direto no Tesouro. As seguradoras têm o seu patrimônio, as suas reservas técnicas aplicadas em grande parte em papéis públicos. 70% da dívida pública estão nas mãos dessas pessoas. E mesmo que 30% esteja nas mãos do banco, é o contrário do que muita gente pensa, acha que o governo deve aos bancos. Não, os bancos são 30% só. E desses 30%, uma grande parte está em papel público também, né? Portanto, seria um efeito devastador. Aposentadorias, poupanças e assim por diante, né? Portanto,
a eleição de um populista pode ser uma desgraça para o Brasil, porque ele dificilmente terá as condições de fazer as reformas de que o Brasil precisa. E um presidente reformador, isto é, um presidente com capacidade de formar uma base parlamentar, de conseguir a aprovação de projetos de lei relevantes, você pode mudar a cabeça dos investidores. Por quê? Se faz a reforma, o governo deu um discurso que convence os investidores de que essa relação vai subir para 80%, para 85%, mas em algum momento ela se estabiliza e começa a declinar para um nível seguro, os investidores vão continuar investindo, porque eles acreditaram nisso. E tem a contrapartida das reformas que são aprovadas. Feito isso, dito isso, né, eu vou começar a falar com vocês sobre os cenários políticos, a relevância de se eleger um presidente minimamente capaz de conduzir o país. Muito bem, deixa eu começar com alguns aspectos do processo eleitoral no Brasil. Existem 3 formas de avaliar os cenários políticos neste momento. Existem 3 correntes, chamamos assim. A primeira corrente diz o seguinte: as redes sociais serão determinantes. Como aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, como foi o caso da desastrosa saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit, não é? E tem muita gente boa nesse grupo aí. O Nizam Guanais, por exemplo, que é um experiente publicitário, já trabalhou em campanhas políticas, ele disse que as redes sociais é que determinarão quem será o próximo presidente. Eu estive com ele há umas 2 semanas atrás num jantar e começamos a conversar sobre cenários políticos. E eu dei meu cenário para ele, ele falou: mas esquece, tudo que você aprendeu sobre cenários políticos, você esquece, porque quem vai determinar o próximo presidente é a rede de WhatsApp. Tem 120 milhões de brasileiros com WhatsApp. E nessa rede a eleição já aconteceu. O próximo presidente é o Bolsonaro. Então, é uma forma de ver, né? Eu acho que não é essa. A segunda forma é a ideia de que o sentimento antipolítico, não é? Há um forte sentimento antipolítico no Brasil. O desencanto, a indignação com a corrupção, com o desperdício, com a forma como vários governos comandam as suas áreas, né, levou um sentimento contra-político. Isso pode ser o determinante para a eleição do próximo presidente. Quem está com essa visão é uma consultoria americana chamada Eurasia, né? Eu conheço alguns deles lá, e eles erraram no cenário para a eleição do presidente Trump nos Estados Unidos. Eles diziam que o Trump não seria sequer candidato do Partido Republicano. E o Trump foi, mas não vai ganhar. E o Trump ganhou. Então eles passaram a olhar com mais cuidado essa questão do sentimento antipolítico, que foi, na opinião deles, relevante para a eleição do Trump nos Estados Unidos. Não é? Então, por aí, o candidato que encarna esse sentimento antipolítico é Bolsonaro. Por aí, Bolsonaro também seria um candidato muito competitivo, né? E tem o terceiro grupo, eu faço parte desse grupo, que diz o seguinte: os fatores tradicionais vão prevalecer nesta eleição, como aconteceu nas eleições passadas, né? Então, tudo que eu vou falar daqui para frente está nesse modo de ver a eleição presidencial por fatores estruturais que são característicos do Brasil. E não é possível usar o exemplo americano para projetar eleições no Brasil, essa é a minha opinião. Muito bem, primeiro, a meu ver, as redes sociais não devem ter o papel determinante que se pensa. Elas serão relevantes, uma parte considerável do eleitor vai se guiar pelas redes sociais, mas elas não serão determinantes. Tempo de rádio e TV, na minha opinião, continuam muito relevantes. E não é à toa, todo o esforço do Alckmin foi para formar uma coalizão que lhe desse um amplo tempo de rádio e TV. Né? Por que isso? Porque, primeiro, as eleições serão casadas.
Isto é diferente da eleição da época do Collor. Portanto, quando vocês virem alguém falando, veja o Collor, não é possível fazer a comparação, porque a eleição do Collor foi eleição solteira, isto é, só havia o candidato a presidente. Essas serão casadas no sentido de que no mesmo dia o eleitor votará para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual, né? E isso forma a estrutura municipal, isto é, candidatos a esses diversos postos a nível regional trabalham para o candidato da coalizão a nível nacional. E nisso se engajam também os prefeitos, os vereadores, tem toda uma estrutura que ajuda a impulsionar a candidatura presidencial. Não haverá financiamento de empresas. Isso muda o cenário da eleição no Brasil este ano. O que vai ser relevante para financiar a campanha? Fundo partidário, fundo eleitoral. E por isso tem baixo incentivo à candidatura presidencial. Os cálculos indicam que uma candidatura presidencial consumirá entre 30% e 50% desses fundos. E, portanto, os partidos tenderão a caminhar para coalizões, em vez de ter o seu próprio candidato. Porque, dado que esses fundos serão determinados na próxima eleição pelo número de parlamentares, ou seja, é o número de deputados que vai determinar qual o tamanho de cada um desses fundos daqui a 2 anos, daqui a 4 anos, né? E, portanto, a tendência, o incentivo é para os partidos reservarem todos os seus recursos para financiar a candidatura a governador, deputado federal, estadual e senador, né? Além disso, é maior a prevenção à lavagem de dinheiro. Isso é fruto de um movimento mundial liderado pelos Estados Unidos e coordenado por um banco central dos bancos centrais, que é o BIS, o Bank for International Settlement, que eles têm estabelecido uma série de regras em que os bancos têm que seguir, que estão baseadas num conceito de conheça o seu cliente, não é? Você tem que conhecer o seu cliente. Para você ter uma ideia, um banco como o Itaú tem 1.000 pessoas trabalhando nisso aí, para estabelecer regras para controle de lavagem de dinheiro. E, além disso, está aumentando o uso do cartão de crédito. O Brasil caminha também, como acontece em outros países, para ser uma sociedade que pouco usa o dinheiro. E com a febre dessas maquininhas, vendedor de coco na praia já usa a maquininha para receber o seu cartão de crédito. Igrejas evangélicas já estão usando o cartão de crédito para doações. Eu vi falar outro dia que a Igreja Universal, a Igreja do Bispo Macedo, criou um drive-thru. Você passa com o cartão de crédito, lá na frente recebe uma bênção e de volta o cartão de crédito com o recibo. Então, o que significa, vai ter pouco caixa 2. O caixa 2 vai ser basicamente crime. Além disso, tem um desincentivo ao caixa 2 por parte das empresas, né? As empresas que usavam muito o caixa 2 para financiar, a empresa tem muitos dos seus diretores na cadeia, ou acabam de sair da cadeia, né? Finalmente, a experiência mostra que o eleitor brasileiro começa a prestar atenção às eleições no início da campanha pelo rádio e pela TV. A Folha de São Paulo, na sua última pesquisa eleitoral, que saiu em junho, mostrou que no estado de São Paulo, que é um estado com nível de informação razoavelmente alto, apenas 5% dos entrevistados têm candidato. 95% dizem que vão votar em branco, nulo ou não sabem quem votar. O IBOPE calcula que esse número é de 30% no território nacional. Ou seja, no território nacional, 70% das pessoas não estão nem aí, né? Como a Copa do Mundo coincide com a eleição presidencial, né, diz que o eleitor começa a prestar atenção depois da Copa, o que não deixa de ser correto. Mas para valer
quando começa a campanha eleitoral. Uma pesquisa divulgada recentemente em São Paulo mostrou que 49% dos eleitores disseram que escolheram o seu candidato quando começou a campanha eleitoral. E uma coisa interessante, uma maior parte decide na última semana. Por exemplo, Marina Silva ia ser a opositora de Dilma Rousseff no segundo turno. Ela perdeu o lugar para Aécio na quinta-feira da semana da eleição. E uma coisa mais interessante ainda, 30% dos eleitores decidem quem votar no sábado anterior às eleições. Não é? Porque tem um pouco daquela ideia do voto útil. Eu não quero votar em candidato que vai perder. Então ele começa a prestar atenção quem é que vai subir, quem é que é passível de ser considerado como vencedor. Não é? Por isso que é importante o rádio e TV. E mais importante do que o rádio e TV, aquela propaganda, vocês devem saber, 10% do tempo vai para candidato que não tem partido, não tem deputado nenhum. 90% é distribuído segundo a bancada de cada partido em 2014. Muito bem. São 12 minutos e meio diário de campanha. E 2 minutos e meio com spot de TV, aqueles 30 segundos da TV. O spot de TV, os estudos mostram, é muito mais relevante do que o próprio tempo. Porque o tempo de TV se desliga, muita gente desliga ou passa para a TV a cabo. O spot, ele entra na novela, no noticiário nacional, então não tem como fugir do spot. E essa é a vantagem do Alckmin sobre Bolsonaro. O Alckmin terá 318 inserções por semana durante o período da campanha. O Bolsonaro, 14. Certo? Isso é uma das grandes vantagens do Bolsonaro. Muito bem. Alckmin. Eu acho que é bom entender também quais são os desafios de um presidente no Brasil. Isso é relevante para você fazer a sua escolha. Né? Primeiro, ganhar a eleição não é suficiente. Muita gente acha que eleger um cara bacana, durão, etc., que ele vai fazer um bom governo. É muito provável que seja o contrário do que se pensa. Por quê? Governar é tão mais difícil do que se eleger. Provavelmente é mais difícil governar do que se eleger. Um presidente da República, ele tem que governar, ele tem que ter um conjunto de atributos sem os quais ele não fará um bom governo. Primeiro, negociar reformas. Negociar reforma é uma tarefa hercúlea. Não é você chegar, eu vou fazer a reforma da Previdência. Não é assim, pô. Você tem que ter a estratégia, negociar, quem conquistar, pode ser derrotado. E se derrotado, o que acontece? Não é? Então, negociar a reforma requer um presidente com grande capacidade de articulação e de angariar o apoio da opinião pública. Segundo, ele tem que governar sob a lógica do presidencialismo de coalizão. Presidencialismo de coalizão é uma expressão que está consagrada no Brasil, foi criada por um cientista político carioca, o Sérgio Abranches, né, um grande analista político brasileiro, que diz o seguinte: em eleições no Brasil, um partido vencedor terá no máximo 20% da Câmara. O número gira em torno de 15% a 18%. Hoje seria ter 75 a 80 deputados, é o máximo que um partido tem. Mas ele precisa de 312 deputados para fazer a reforma constitucional. Precisa de 265, 6 para aprovar leis. Então ele tem que ter uma coalizão. Ele tem que governar com maioria. E essa maioria tem que ser folgada. Ou seja, eu tenho que começar o meu governo com mais de 312, ou muito mais de 312, porque haverá as defecções em cada votação. Né? Primeiro,
ele tem que ter habilidade para formar o ministério. Formar o ministério é uma obra de grande engenharia política. E para você ter uma ideia do primarismo do Bolsonaro, ele começou a informar que ele ia anunciar o ministério antes de se eleger, o que seria realmente uma tolice, porque o ministério é parte do processo de formação da aliança, né? Então, o ministério tem que ter uma conformação que inclua, tem que ter gente da agricultura, tem que ter gente da indústria, tem que ter gente do Nordeste, tem que ter gente do Rio Grande do Sul, tem que ter gente de São Paulo, tem que ter mulher, tem que ter evangélico, né? Você tem que ter o mosaico do que é a sociedade brasileira, né? Além do mais, você tem que contentar os partidos da sua coalizão. Você vai dar um ministério tal para quem? Qual é o tipo de negociação que você entabola para isso? Você tem que ter a capacidade de fixar as cotas do ministério e o cordão de isolamento. Por exemplo, o cordão de isolamento é a chamada cota do presidente, que isso é aceito pelo sistema. Ou seja, o presidente tem uma cota pessoal. Então, o presidente não negocia tradicionalmente o Ministério da Fazenda, do Planejamento, Casa Civil, presidente do Banco Central, presidente do Banco do Brasil, presidente do BNDES, não negocia aqui a saúde, a educação, o resto são os partidos que indicam. O presidente pode também dizer assim, vocês indicam, mas eu quero indicar pessoa-chave. Por exemplo, no Ministério da Agricultura, eu quero que o diretor do departamento ou da divisão sanitária seja de minha indicação. Aí você tem que negociar se é porteira aberta ou fechada. Porteira aberta significa o partido indica o ministério e o presidente pode indicar alguns cargos do segundo escalão. Porteira fechada, o partido indica todo mundo, não é? Do ministro aos assessores. Não é? Vocês talvez não se lembrem. Sabe quem foi o ministro da Justiça do Fernando Henrique? Renan Calheiros. Foi ministro da Justiça do Fernando Henrique. Todo mundo aqui conhece quem é o Renan Calheiros. Porque foi o PMDB que indicou o Renan Calheiros e faz parte do jogo. Né? Outra coisa, não há como mudar o Congresso. Você pode falar mal do Congresso o que quiser, mas não tem reforma, não tem projeto aprovado sem o Congresso. E o Congresso que vem aí, ele vai ter praticamente nenhuma renovação. Na verdade, renovação de Congresso no Brasil é muito baixa. Embora a gente aqui olhando só para quem chega naquela legislatura, chega à conclusão de que o Congresso renova 30%, 40%. Esse número é enganoso. Por quê? E um jornalista de São Paulo fez um bom trabalho nesse sentido, o Oineg. O Oineg pegou o Congresso que foi eleito em 2014 e observou as origens de cada um dos membros do Congresso. E pegou os 30% que tinham chegado em 2014. Ele foi verificar. Um estava voltando. Ele tinha pedido a eleição, estava voltando. O outro era um prefeito que virou deputado. O outro era um governador que virou senador. Né? O outro é filho, irmão, sobrinho, não é, parente de gente que já está no Congresso. Ele chegou à conclusão que em 2014 a renovação foi de apenas 4%. Dessa vez, provavelmente seja mais baixa ainda. Portanto, o presidente o Congresso é dado. Ou ele se prepara para negociar nesses termos, ou ele vai dar errado. Né? E aqui eu estou usando uma frase do Ulisses Guimarães. Perguntaram para ele, mas doutor Ulisses, esse Congresso é muito ruim, meu filho. Pior do que esse Congresso, só o próximo. É dele essa frase. Né? Portanto, o presidente precisa ter experiência, né? Arte para a atividade de negociar a formação do ministério, a formação da base parlamentar e a aprovação dos projetos do seu plano de governo. Né? Portanto, quem não consegue fazer isso, corre dois riscos. Ou faz um mau governo, ou cai.
A Dilma Rousseff conseguiu os dois, certo? Fez um mau governo e caiu. O Collor caiu, não fez um mau governo, né? Isso me leva a usar uma frase de uma pessoa muito famosa, que é o Tom Jobim: o Brasil não é para principiante, certo? Então, vocês pensem, quando você eleger votar no presidente, ele tem que ter esses atributos. E aí eu vou começar a fazer algumas análises para aqui, para vocês. Por exemplo, se você olhar o Bolsonaro, ele não tem nenhuma desses atributos, certo? Então nós estamos falando de uma pessoa que nunca foi nem síndico de prédio e vai dirigir o Brasil. Como nós pensamos recentemente que o Luciano Huck poderia ser o presidente do Brasil, ou seja, sair do caldeirão do Huck para dirigir o Brasil. Seria um desastre para ele e para o país, porque ele não tem nenhuma dessas habilidades, nenhuma dessas condições, não é isso? Muito bem. Aqui, rapidamente, a distribuição do tempo de TV, considerando que o Ciro não vai conseguir a aliança do PSB. Esse tempo muda de acordo com as alianças, não é? Eu vou apresentar para vocês uma tabela. Essa tabela foi preparada por uma consultoria bem conceituada de Brasília, chamada Arco Advice. Aí está. Essa tabela eles divulgaram no começo dessa semana. O Alckmin conseguiu, com a aliança dele, 5 minutos e 46 segundos de tempo. Isso representa mais de 40% do tempo de TV. A experiência mostra que quem tem mais de 30% de TV tem uma grande chance de se eleger. Não depende só do tempo, depende do candidato, depende de como é o discurso dele, depende de como ele reage às provocações, depende de como ele é atacado, depende do surgimento de alguma coisa que destrua a sua reputação, mas o tempo de TV tem sido fundamental no Brasil. O Haddad ou o Jacques Wagner, provavelmente um dos dois será o candidato do PT, considerando que o Lula, tudo indica, ele está inelegível pela lei de ficha limpa. Teria 2 minutos e 18 segundos. Meirelles, provavelmente o candidato do MDB, e aí o Meirelles quebra essa lógica que um partido que não tem um candidato competitivo usa os seus recursos para as campanhas regionais e não terá candidato a presidente. Mas para Meirelles ter sido aceito ou indicado, digamos assim, pelo MDB, ele se comprometeu a financiar inteiramente a campanha do seu bolso. O que significa que o Meirelles vai ter que gastar, os cálculos são de que ele pode gastar em torno de 30 a 50 milhões de reais do seu próprio bolso para ganhar as eleições, não é? Se bem que eu acho que ele é pouco competitivo, vocês vão ver daqui a pouco. O Ciro tem 36 segundos. Mas alguém me lembrou hoje no almoço que alguém falou sobre o Ciro não precisa de adversário. É ele mesmo. Certo? Então, a Marina tem 28 segundos. Paulo Rabelo, 26 segundos. Álvaro Dias, 13. O Guilherme Boulos, que é o candidato do PSOL, tem 14 segundos. Emael, o indefectível, terá 10. Bolsonaro, 8. Ou seja, ele vai ter tempo de dizer, eu sou o Bolsonaro. Então, o Fidelis, 8, o Amoedo, 6, e a Vera Lúcia, que é o partido, que é comunista, um dos dois partidos comunistas, 5 segundos. Né? Por aí, eu acho que o Alckmin leva uma grande vantagem. Né? Então vamos ver os cenários eleitorais. Eu trouxe para vocês 3 cenários. O primeiro cenário pode acontecer, eu estou atribuindo 30% de probabilidade de este ser o cenário, é o cenário em que o segundo turno ocorre entre um candidato do PT e Bolsonaro. Aí o Brasil elege um populista. Não é? Eu acho que o candidato do PT, tudo indica, será... Desculpa, o PT terá candidato no segundo turno. Embora, e se for o Haddad, por exemplo, o Haddad
tem hoje 12% nas pesquisas. Mas dependendo da pergunta que se faça ao entrevistado, ele pode ter entre 12% e 20% se ele for identificado como candidato do PT. Desculpa, candidato do Lula. O que quer dizer que Lula será relevante nesta eleição, mesmo que esteja na prisão. O cálculo é que ele consegue transferir, mesmo preso, algo como 40%, 50% dos votos. E se ele tivesse solto, essa transferência seria muito maior. Porque a transferência de voto de um político para outro depende de ele ser visto com o protegido dele, o indicado, né? No palanque, na TV e assim por diante. Isso não vai ser possível. O PT provavelmente vai usar uma carta do Lula para dizer, olha, meu candidato é fulano de tal. Porque, como você sabe, o judiciário negou um pedido do PT para que o Lula pudesse gravar programas eleitorais na prisão, né? Falei o quê? É isso? Muito bem. Esse é o cenário menos provável, a meu ver. Segundo cenário, sem Alckmin e sem Bolsonaro, né? Como é que isso aconteceria? Seria o Alckmin ser atingido por uma grave denúncia dele ou de seus pessoas próximas a ele, que destruíssem a sua reputação ou afetassem muito fortemente a sua reputação, e ele não subiria nas pesquisas durante o horário eleitoral, que essa é a expectativa, né? A exemplo do que aconteceu em outras eleições, candidatos como o Alckmin tendem a crescer quando começar o horário eleitoral, né? Neste caso, seria um segundo turno entre Marina e um candidato do PT. Eu acho que é 10% de chance de ser este cenário. Provavelmente a Marina venceria. Como você vê, eu estou admitindo aqui que a probabilidade de um candidato do PT ganhar as eleições no Brasil são muito baixas, para não dizer não existentes. Ou seja, mesmo que o Lula fosse o candidato, na minha avaliação, ele dificilmente ganharia. Deixa eu fazer um parênteses aqui sobre isso. O Brasil tem características nas preferências do eleitorado parecido com democracias mais maduras. Isto é, o eleitorado é dividido em 3 partes. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma parte do eleitorado e parte de estados que votam sempre democrata. E tem parte que vota sempre republicano, qualquer que seja o candidato. Por exemplo, os democratas sempre ganham na Califórnia. Os republicanos sempre ganham no Texas, não é? Por aí fora. E tem a turma do meio, que é o chamado swing vote, que é o voto oscilante. Vota ora nos democratas, ora nos republicano, dependendo da situação, dependendo do candidato. Ganha a eleição nos Estados Unidos quem ganha o swing vote. Aqui no Brasil é muito parecido. 1/3 do eleitorado vota sempre no PT. 1/3 do eleitorado vota sempre contra o PT. E 1/3 do eleitorado oscila. Ora vota, ora não vota no PT. O Lula ganhou a eleição de 2002 quando ele conquistou esse centro. Conquistou o swing vote com o discurso do Lulinha Paz e Amor, Carta ao Povo Brasileiro, Duda Mendonça comandando a campanha eleitoral e assim por diante. As pesquisas indicam que o PT perdeu o swing vote. Então, ele pode ir para a campanha, ter 35% dos votos, até 40%, mas não consegue fazer a maioria porque o swing vote abandonou o Lula, abandonou o PT, por tudo que a gente sabe, a corrupção, o desastre da administração Dilma e por aí afora, né? Bom, nesse caso eu acho que o vencedor seria a Marina, mas esse é um cenário também de baixa probabilidade de ocorrência. O cenário 3, que eu acho mais provável, né? Nesse cenário o Bolsonaro se esvazia, ele não chega ao segundo turno, né? E há vários estudos mostrando que isso pode acontecer. Por exemplo, o Bolsonaro está estagnado há 6 meses. Como diz o diretor do Instituto Datafolha, o Paulino, ele tem uma expressão que está todo mundo usando hoje. O Bolsonaro já pescou os peixes que tinha
no lago dele, tá certo? Ele não consegue mais agregar, né? Segundo lugar, o Bolsonaro é muito vulnerável ao ataque durante a campanha eleitoral, porque ele tem baixa inteligência emocional. Isso já está provado. A inteligência emocional é fundamental para um político que disputa um cargo majoritário. A inteligência emocional, quando ela é alta, confere ao indivíduo a serenidade, a capacidade de reagir serenamente às provocações, aos ataques, não reagir impensadamente, né? O Ciro Gomes e o Bolsonaro são candidatos de baixa inteligência emocional. Ele reage impensadamente e de maneira agressiva. Por exemplo, o Fernando Henrique fez uma declaração: o Bolsonaro não tem muita chance. Aí ele falou: o Fernando Henrique, o cérebro dele é ligado no intestino, ou seja, é cocô, tá certo? Então, é a forma que ele reage às provocações, né? E o Bolsonaro tem um grande passivo eleitoral que ainda não foi explorado contra ele, né? Em primeiro lugar, o Bolsonaro, o voto dele foi sempre o mesmo do PT. Ele votou igualzinho o PT o tempo todo. Foi contra o Plano Real, foi contra a privatização das telecomunicações, foi contra a exploração do petróleo do pré-sal nos contratos de, como é que chama isso? De concessão, não, é de partilha, não é? E por aí fora. Recentemente ele votou contra o cadastro positivo e quando ele não é ao lado do PT, ele é um voto corporativista, a favor de militares, funcionários públicos e assim por diante, não é? E ele tem um outro passivo eleitoral, que é a maneira como ele enxerga as mulheres, os gays, etc. Tanto assim que apenas 11% das mulheres dizem que votam no Bolsonaro, né? Então eu diria, de todos os candidatos, é aquele que tem o maior passivo eleitoral. Será uma surpresa para mim se ele chegar ao segundo turno, né? E esta semana um estatístico, existe um estatístico, professor da Unicamp, ele é um experimentado participante de eleições, e ele deu uma entrevista de uma página no Valor, que é muito interessante, chama-se Paulo Guimarães, o nome dele. Ele diz o seguinte: em toda campanha presidencial, ou para governador, ou para prefeito, os candidatos que saem na frente, a não ser que aconteça alguma coisa que manche a sua reputação, eles ganham mais rapidamente preferência do que os que não saíram, né? Só que ele começa a ganhar preferências que são de outros candidatos. Por exemplo, o Ciro Gomes saiu muito na frente na campanha eleitoral. E a preferência dele era de eleitores do PT e de Alckmin. A partir do momento que o PT e o Alckmin são candidatos, ele tende a perder, né? E ele disse o seguinte: a partir de um certo ponto, esse tipo de candidato, ele começa a perder voto, embora continue ganhando. Ele calcula que o Bolsonaro começou a perder 20% das preferências por mês, por semana, melhor dizendo. Mas só que ele ganha também 20%. Então ele se equilibra. Ele se exemplifica por causa da Marina. A Marina, na reta final da campanha, ela começou a perder 30% das preferências. Recuperava 25%, depois 30%, recuperava 20%. E é nesse ponto que começa o declínio, porque ele tem um limite para conquistar e pode tender a zero nas perdas, né? Por isso que a Marina declinou. Isso tem muitos casos. Em São Paulo é o caso do Russomano. Ele sobe e declina rapidamente durante a campanha eleitoral, né? Então, por aí pode chegar o momento que, dependendo da campanha de desconstrução, o Bolsonaro começa a se esvaziar lá pelo meio da campanha eleitoral. Pode ser o contrário, né? Então, esse é o cenário que eu acho mais provável. Alckmin e o candidato do PT, Fernando Haddad ou Jacques Wagner. E o vencedor seria o Alckmin. E aí nós teríamos um período muito favorável para a economia brasileira. Porque nós estamos num momento muito parecido com outros de experiências passadas, né? Por exemplo, se você olha a história do Brasil, dos anos 60 para cá, nós tivemos dois grandes momentos de reformas estruturais
que formaram as bases de um processo de crescimento acelerado em seguida. É o período do Castelo Branco e o período do Fernando Henrique. Nesses dois momentos, estavam presentes 3 fatores. Primeiro, ideias do que fazer. Segundo, propostas do que fazer. E terceiro, liderança para conseguir aprovar os projetos que viabilizam a implementação dessas ideias. No caso do Castelo Branco, foi uma liderança autoritária. No caso do Fernando Henrique, foi uma liderança democrática. Não é? No caso do Castelo Branco, em menos de 3 anos, é o maior período de reforma da história do Brasil. Em menos de 3 anos, o Brasil ganhou um sistema tributário novo e moderno, um banco central, uma lei do sistema financeiro, uma lei do mercado de capitais, o Sistema Nacional de Crédito Rural, o Sistema Financeiro da Habitação, uma reforma tarifária, uma reforma administrativa, e é isso que formou as bases para expressivos ganhos de produtividade que compuseram o chamado milagre brasileiro, né, em que o Brasil cresceu de 68 a 1973, em média 11% ao ano. Em 1973 o Brasil cresceu 14%. Né? O segundo é o caso do Fernando Henrique. Mesma coisa, tinha ideia, tinha propostas e tinha liderança dele. Começa com o Plano Real e inclui uma série de transformações estruturais, né? A abertura do setor do petróleo ao capital privado, a privatização de várias empresas estatais, inclusive a Telebrás, a lei de responsabilidade fiscal e por aí afora. Isso formou a base para um período mais expressivo de crescimento que aconteceu quando o Lula chegou no governo. Nós estamos vendo um momento muito parecido, porque a gente já tem ideias do que fazer. Então, hoje é quase uma receita de bolo. Tem que fazer a reforma da Previdência, uma reforma tributária, tem que fazer melhoria da educação, tem que ampliar os investimentos em infraestrutura. São os 4 pontos mais, vamos dizer, presentes nesses estudos. Existem estudos já prontos do que fazer em qualquer dessas áreas e falta a liderança. Portanto, se elegermos um presidente com mínimo de capacidade de liderança, o Brasil pode deslanchar em um novo ciclo de crescimento e bem-estar. Portanto, esse é o cenário mais provável. E candidatos que, a meu ver, não tem baixa, não é que não tenha, tem baixa chance. Meirelles. Eu gosto muito do Meirelles, conheço o Meirelles há uns 30, 40 anos. Foi um grande ministro da Fazenda, um grande presidente do Banco Central, um bem-sucedido executivo do mercado financeiro brasileiro, foi presidente de um banco internacional. É um homem muito bem-sucedido. Mas para ser presidente tem que ser mais. Você tem que ter carisma, né? Tem que saber transmitir a mensagem. Né? O Meirelles, infelizmente, ele não tem essas duas coisas. Né? Carisma e capacidade de transmitir mensagem de maneira de fácil entendimento pelo público mediano. Né? O Meirelles corre o risco, ele corre 2 riscos, além de o risco de não se eleger. Ele corre o risco de não ganhar a indicação pelo partido, que eu acho que é baixo, a gente vai ganhar, e segundo, o de ser cristianizado. Cristianizar é um verbo criado no Brasil a partir das eleições de 1946, em que o PSD tinha um candidato, que era o Cristiano Machado, de Minas Gerais, e o PSD acabou votando no Getúlio. Né? Então, no Getúlio não, no candidato do Getúlio, que era o Dutra. Então, cristianizar significa ter o candidato, mas não trabalhar por ele, ou trabalhar contra. Meirelles corre o risco de ser cristianizado, porque o PMDB, ou o MDB, é uma federação, né, de lideranças regionais. Então você pode ter Alagoas trabalhando contra ele, Sergipe trabalhando contra ele, Ceará trabalhando contra ele, né, e por aí fora. Álvaro Dias é um bom nome para a presidência, tem experiência, foi governador do Paraná, foi um ativo e bem-sucedido parlamentar brasileiro, né, mas ele
não tem tempo de TV, não tem estrutura municipal, né? Portanto, tem pouca chance. Ele tem ele não é um nome nacional, tem mais isso, né? As preferências para ele estão muito localizadas na região sul. O Ciro acabou, né? Porque o Ciro, como eu falei aqui, a preferência dele vinha de gente do PT e do Alckmin, e de gente do Alckmin, e ele perdeu, né? É tanto que ele tentou desesperadamente uma aliança com o Centrão e não conseguiu. Eu acho que a tendência do Ciro agora é murchar. E o Amoedo, que é o candidato do Partido Novo, ele pode ter 1% dos votos. Aliás, o projeto do Partido Novo não elegeu o Amoedo, é criar as bases para uma solidificação do partido e daqui a 20 anos eleger o presidente da República. Para concluir, o que pode dar errado em todos os cenários? O Sobrenatural de Almeida. Já ouviram falar no Sobrenatural de Almeida? O Sobrenatural de Almeida é um personagem do Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues era um teatrólogo famoso, ele era comentarista esportivo, torcedor fanático do Fluminense. Quando o Fluminense tinha o melhor time e perdia para um time de perna de pau, ele dizia, só pode ter sido o Sobrenatural de Almeida, não tem lógica, né? Então, você pode ter o Sobrenatural de Almeida, e aí elege uma surpresa, né? Todas as condições dizem que os candidatos mais competitivos são tais e tais, e acontece diferentemente. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Por exemplo, no dia da eleição americana, 2 anos atrás, quase 2 anos atrás, o New York Times usou uma pesquisa Gallup, estampou na primeira página 2 grandes fotografias, uma da Hillary Clinton e outra do Donald Trump, e colocou 85% na Hillary e 15% no Trump, que era o que dizia a pesquisa Gallup, e no fim do dia, no início da noite, o Trump era o presidente da República, né? Pode dar, portanto, a tese daqueles que dizem que quem vai decidir essa eleição é o WhatsApp, quem vai decidir essa eleição é o sentimento antipolítico. Eu acredito firmemente, do que já examinei, do que estudei, do que participei de campanhas, que eu acho que muito provavelmente o Alckmin será o próximo presidente da República. Muito obrigado.